E aí galera que assiste outro canal, o professor Eliana e Emerson na área, tudo bem com vocês? Ó, quanto tempo eu não gravo uma aula, hein? E todas as vezes que eu tô gravando a aula de vocês, dá algum problema que eu tenho que parar e tenho que começar de novo. Já é a terceira vez que eu começo essa linda e maravilhosa aula aqui, gente. Vocês não têm noção. Vocês têm alguma coisa aí, sei lá, cara, é uma energia muito louca aí que faz com que a aula não seja gravada nunca. Eu espero que agora dê tudo certo, que a gente vá até o final, que eu consiga terminar a minha explicação, tá? Olha só, lá na apostila, página 77, ao finalzinho da apostila, nós precisamos falar sobre polígonos. Nós temos alguns detalhes lá que eu preciso falar, eu não posso pular essa matéria, é uma matéria muito importante para o Enem, tá? E eu quero falar um pouquinho dela com vocês. Vocês já estudaram nono ano, primeiro ano fala sobre polígonos, mas agora no segundo ano essa matéria é um pouquinho mais forte, tá? E eu quero te levar lá para a gente já começar. Deixa eu apagar aqui essa explicação antiga e vamos começar a falar sobre polígonos, simples assim, tá? O polígono é uma figura que possui muitos ângulos, tá? Aqui eu desenhei um triângulo ou um trilátero, aqui eu vou desenhar um tetrângulo ou um quadrilátero, ok? Essas figuras, elas possuem ângulos internos, elas possuem ângulos externos também. Como eu faço para achar isso, para calcular isso? O triângulo é o mais fácil, todo mundo sabe que um triângulo possui 180 graus, isso não muda, fato. O quadrado possui 360, mas de onde surgiu esse 360? Esse 360 surgiu do momento que a gente dividiu o quadrado em duas partes. A partir do momento que eu divido em duas partes, eu tenho dois triângulos, e esses dois triângulos formam 360 graus. Aí o professor chega e pergunta assim, olha, por acaso, qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono? Ou qual será o valor de x? Como eu faço para calcular isso? Isso tem fórmula e eu quero que você anote agora que a gente vai precisar dessa fórmula depois, tá joia? Que fórmula é essa? A soma dos n ângulos internos de um polígono será igual a o número de lados, o valor de n, menos 2, que multiplica 180. Tá? Simples assim, ó. Essa fórmula você vai utilizar para calcular a soma, todos juntos. Ou seja, como a gente está falando de um hexágono, se eu tivesse que somar todos os ângulos, todos os 6 ângulos, qual seria a soma? Tá? A partir do momento que eu descobrir todos eles juntos, eu venho aqui e descubro o valor de um apenas. Tá? Então eu vou descobrir todos primeiro. A soma dos 6 lados do meu hexágono será igual à soma dos 6 ângulos. 6 menos 2, que multiplica 180. A soma desses 6 ângulos, 4 vezes 180, a soma dos 6 ângulos, 720 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono, 720 graus. Mas eu não quero saber todos, eu quero saber um, só o valor de x, correto? Então, para descobrir o valor de x, eu pego esse valor que eu acabei de encontrar e divido por 6. 720 dividido por 6 é igual a 120 graus. Quer dizer que x corresponde a 120 graus. Simples assim, não é? Bem facinho de fazer, tá? É uma conta bem tranquila mesmo, tá? Nada além disso. Agora eu quero levar vocês para um pensamento um pouquinho mais elaborado. Esse pensamento aqui é muito simples. Eu vou desenhar de novo o hexágono. Você já sabe que o ângulo interno dele mede 120 graus, tá? Vou escrever aqui, ó. A gente acabou de utilizar a fórmula e calcular isso, tá? E eu vou desenhar o ângulo externo agora. O ângulo externo, esse ângulo aqui, ó, que prolonga o lado. Qual é o valor desse ângulo externo? Obviamente você já deve ter pensado, você está habituado com esse tipo de cálculo. Ele vale 60 graus, porque 60 mais 120, 180, que dá essa meia lua aí, 180 graus. Então, todos os ângulos externos medem 60 graus. Onde eu quero chegar com isso? Você vai descobrir que em qualquer polígono, tá? Qualquer um deles, a soma desses 6 ângulos aí corresponde a 360 graus, 60 vezes 6. Todos eles juntos. Se a gente, por acaso, pegar o quadrado e fizer o mesmo cálculo, ó, desenhei o quadrado, eu vou desenhar agora os ângulos externos. O quadrado é fácil porque são ângulos retos. 90, 90, 90 e para terminar, 90.
90 vezes 4, 360 graus. O quadrilátero, o quadrado, também tem essa mesma propriedade. Vamos fazer um pentágono. Se a gente jogar na fórmula, a soma dos ângulos, a soma dos 5 ângulos de um pentágono, 5 menos 2, vezes 180, 3 vezes 180, 540. Então, o pentágono possui uma soma igual a 540. Dividido por 5, porque são 5 ângulos, 108 graus. Então, cada ângulo interno mede 108, tá? Cada ângulo interno de um pentágono. Qual é o valor do ângulo externo? Se a gente prolongar aqui o segmento, ó, ele vale 72, porque 72 mais 108 aqui, 180. Então, cada um desses ângulos vale 72. Qual é a soma dos ângulos externos agora? 72 vezes 5. 72 vezes 5, 360 graus. Eu quero que você observe o seguinte, olha os exemplos que nós fizemos. Nós fizemos o hexágono, olha aqui o resultado, ó, 360. Depois nós fizemos um quadrado, olha o resultado aí, 360. Depois nós fizemos o pentágono, olha o resultado aqui, 360. Então, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, 360 graus. Isso não vai mudar nunca, ok? Só isso. Agora eu vou fazer uma pergunta simples e tranquilaça de fazer. Olha só. Qual o valor do ângulo interno de um eneágono regular? Primeira coisa, eu preciso saber se é um ângulo interno, está dizendo aqui. Qual é a figura? O eneágono. O eneágono possui 9 lados. Uma figura de 9 lados. Vou fazer o cálculo de 2 jeitos para você, tá? Vou dividir aqui, ó, bonitinho no meio. Primeiramente, eu acho uma palavra muito feia. A princípio, nós vamos utilizar a fórmula. A soma dos 9 ângulos será igual a 7 vezes 180. A soma dos 9 ângulos será igual a 700 mais 560, 1.260 graus. Soma. Como eu estou querendo saber apenas um, tá? O valor do ângulo, ó, não são do soma, é do ângulo interno, um só. Eu tenho que dividir esse valor por 9. 1.260 dividido por 9. 12 por 9 dá 1, sobra 3, desce o 6, tá? 36 por 9 é igual a 4, sobra nada, desce o 0, 140 graus. Então, o ângulo interno de um eneágono mede 140 graus. Qual é a outra maneira para fazer o mesmo cálculo? A gente sabe que todo polígono regular, a soma dos ângulos externos, 360, correto? Então, se eu sei que vão dar 360, de qualquer maneira vai dar, eu vou fazer 360 por 9. Aqui eu estou descobrindo o ângulo externo. Vai dar 40 graus. 36 por 9, 40. Olha aí, ok? Externo. Aí você vai lembrar o seguinte. Independente do valor do ângulo externo, se ele mede 40 graus aqui, ó, o seu suplemento, ou o ângulo interno, que chega a 180, 140. Então, observe que eu tenho esse valor de 140 aqui, que é o mesmo aqui. Então, eu posso descobrir a soma do ângulo, o valor do ângulo interno ou do externo através dessas duas maneiras. Uma, utilizando a fórmula, e outra, através do ângulo externo. Tá joia? Tranquilo de fazer, nada além disso. Eu sei que você já estudou, que você está apenas recordando aí esses detalhes. Tá? Falamos então de ângulos de um polígono e falamos da soma dos ângulos internos e também falamos da soma dos ângulos externos, 360. Agora nós vamos falar de diagonais. O que é uma diagonal? A princípio, lembre que uma diagonal liga um vértice ao outro. Vou desenhar aqui um retângulo, um pentágono, um hexágono. Por que não desenho figuras maiores? Porque não dá, gente. Eu não sei, eu não consigo desenhar aqui. Eu tentei fazer um heptágono, virou uma bagunça. Tá? Mas vamos fazer aqui dentro dessas figuras. Vou dividir o quadrado, ou o nosso quadrilátero, né, o retângulo,
com suas diagonais. A partir de um vértice, tá? Esse pontinho amarelo, eu ligo os outros vértices que eu puder ligar. Então, observe que eu só consigo fazer isso uma vez, tá? A partir desse vértice. Aqui do outro vértice agora, ó, vou ligar. Liguei. A partir deste vértice embaixo, já está feito, já está pronto a diagonal. E a partir do último vértice aqui, também já está pronto. Então, essas são as diagonais de um quadrilátero. Quantas diagonais são? Duas? Duas diagonais. Então, ele tem 4 vértices. De cada vértice parte uma diagonal apenas. Uma, ok? Ó, uma. Quero que você observe, ó, que tem um risquinho saindo desse vértice. Ó, um risquinho apenas, ok? É uma figura de 4 lados e sai um risco apenas. Agora, o pentágono, uma figura de 5 lados. Quantas são as diagonais? Uma, duas. Então, deste vértice saíram 2 diagonais. Aqui embaixo, ó, uma, 2 diagonais. Depois, uma já está pronta, 2 diagonais. Terminamos, tudo pronto. Uma figura de 5 lados, de cada vértice saem 2 diagonais, ok? Então, ó, uma figura de 4 lados, sai uma. Uma figura de 5 lados, saem 2. Uma figura de 6 lados, saem 3. Como que eu sei isso? 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. Sempre assim? Sempre assim. Vocês vão perceber, ó, que só são possíveis traçar aqui 3 diagonais a partir desse vértice. E a partir daí a gente faz os outros, seguindo com o mesmo modelo. A partir de cada vértice saem 3 diagonais. E o total? Quantas são no total? Aqui, ó, no quadrilátero, são 2 apenas. Depois no pentágono, são 5. E aqui no hexágono, são muito mais, tá? Se eu não me engano, são 9. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou descobrir isso? Eu quero que você perceba que a partir de um vértice sai uma diagonal apenas e eu tenho 4 vértices. 4 vezes 1, 4. Só que lembra que a gente contou tudo dobrado? Por exemplo, ó, essa diagonal aqui eu contei ela nesse sentido e aqui embaixo eu contei ela nesse sentido de novo. Eu contei essa diagonal 2 vezes. Então eu vou dividir o meu resultado por 2 para não contar dobrado, obviamente. Então eu divido esse resultado aqui por 2. Ó. Resultado final. Quantas diagonais tem um quadrado? 2 diagonais. Pentágono. De cada vértice saem 2. São 5 vértices. 5 vezes 2, 10. 10 diagonais. Só que eu contei dobrado. Divide no meio, 5. Então o pentágono possui 5 diagonais. Hexágono são 6 vértices. De cada vértice saem quantas diagonais? Saem 3 de cada um. 6 vezes 3, 18. Divide por 2, porque eu estou contando dobrado. 9. 9 diagonais. E um dodecágono, uma figura de 12 lados. Quantas diagonais essa figura vai ter? Para eu calcular outras figuras, a gente vai escrever uma formulazinha, que funciona assim, ó. O número de diagonais de um polígono será igual a o número de lados menos 3. Lembra que é sempre menos 3? Sempre menos 3? Isso dá o quê? Qual é o resultado? É a quantidade de diagonais de um vértice. Depois eu pego essa quantidade e multiplico pelo total. Lembra que a gente fez uma multiplicação? Esse total é o total de lados. E depois, no final, eu divido por 2 para não contar dobrado. Então, essa é a fórmula do número de diagonais. Complexa? Não. Para resolver, não. Para chegar nela, lembrar de todos os detalhes, sim. Você precisa lembrar? Também não. Mas eu quero que você lembre sempre que se você se esquecer da fórmula, desenhe um quadrado, desenhe um pentágono e a partir dali começa a riscar que você consegue chegar na fórmula, tá? É por isso que eu te mostrei, para você conseguir lembrar depois, tá joia? Então, utilizando essa fórmula, eu vou calcular o número de diagonais de um dodecágono, uma figura de 12 lados. Diagonais do dodecágono, então. Diagonais igual a 12 menos 3 vezes 12 sobre 2. Ok? Uma figura de 12 lados, eu utilizei o número 12. Diagonais igual 12 menos 3, 9 vezes 6. Por que vezes 6? Porque eu já fiz essa divisão. Ó. 12 dividido para 2, o resultado são 6. 9 vezes 6
54. Então, o dodecágono possui 54 diagonais. A gente vai desenhar isso? Lógico que não, gente. Ficar aqui desenhando 54 diagonais são muitos e muitos risquinhos. Dá um trabalho exorbitante. A gente não precisa fazer isso. Mas a gente pode calcular através da fórmula, que se torna muito, muito mais fácil. Tá joia? Ó, terminamos essa parte de diagonais. É uma parte tranquila também. Nada além disso. Agora eu quero finalizar essa matéria com vocês, lembrando das figuras inscritas e circunscritas. Por isso eu tenho que lembrar de apótema. Tá? Eu quero que vocês se lembrem de alguns detalhes das figuras. Tá? Na apostila de vocês, tem alguns métodos rápidos para chegar na fórmula. Eu não quero que você decore isso nunca na sua vida. Aliás, nunca não, né? Tem facilidade em decorar? Decore. Tem memória fotográfica? Que você vai ler o livro e vai decorar? Show! Eu não fico triste por isso. Tá? Eu nunca tive facilidade em decorar essas fórmulas, eu sempre esqueci. Eu ia para os concursos, eu fazia lá milhares e milhares de cálculos para chegar no resultado. Acertava, mas dava muito trabalho, muito mesmo. Eu nunca aprendi a decorar fórmula e por isso eu sempre escrevi demais. Hoje eu desenvolvi alguns métodos que facilitam, tá? Que facilitam a chegar na fórmula. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Que existem algumas, sim, que se a gente decorar facilitam muito. Existem outros que a gente não precisa decorar, que a gente consegue acertar elas com muito pouco conhecimento. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês. A princípio, vamos desenhar, toda hora eu vou falar princípio, né? Vamos desenhar aqui uma circunferência. E dentro dessa circunferência, eu vou desenhar um triângulo. Então aqui eu tenho um triângulo inscrito na circunferência. Deixa eu tentar tirar esse triângulo aqui, que ficou um pouquinho torto. Olha aí, agora eu tenho um triângulo inscrito na circunferência. Coisas importantes. Lá no centro do meu triângulo, tá? Lá no centro dele, que é o centro da circunferência, a gente tem o raio da circunferência. Eu posso desenhar esse raio para qualquer lugar, correto? Ó, qualquer lugar ali é um raio, então eu vou desenhar apenas um lugar, que é aqui para cima. Ó. Tá? Isso aqui é o raio, eu vou chamar de Rzão aqui, ó. Raio da circunferência, tá? Se você ligar mais um pedacinho aqui para baixo, ó, esse pedacinho aqui, ó, que eu fiz de verde, que eu estou fazendo então a altura total do triângulo, altura, isso aqui verdinho é o apótema, letrinha A, apótema. Não se esqueça do apótema, que a gente vai usar ele com frequência, tá? Apótema. Como esse é um triângulo inscrito, esse é um triângulo equilátero, esse apótema está localizado exatamente 1/3 da altura. Eu espero que vocês se lembrem, tá, do ponto de equilíbrio, do baricentro do triângulo. Nós já fizemos isso aí algumas vezes. Eu acredito que eu fiz até uma experiência para vocês, tá, com os garfos e com fósforo, que ele queima até chegar no baricentro. Se eu não fiz isso, pode me cobrar que eu gravo um vídeo fazendo, tá joia? Olha só, esse ali é o baricentro do triângulo, é o ponto de equilíbrio dele. Aquele apótema ali, o A, vale 1/3 da altura do triângulo, tá? Da altura. Então, que informações são essas que eu estou passando para vocês? São algumas informações genéricas, tá? Que servem para qualquer triângulo equilátero inscrito. Então, você tem aqui uma medida do lado. Como que eu faço para descobrir a altura do triângulo? Como que eu sei essa altura? A altura de um triângulo equilátero é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Isso você precisa decorar. Essa informação é útil, tá? Isso aqui, a altura do triângulo equilátero. Você precisa saber isso muito na sua vida, muito mesmo. Quer dizer, então, que o raio dessa circunferência é igual a 2/3 do lado raiz de 3 sobre 2. O raio da circunferência. Olha lá o valor do raio. 2/3. Por quê? Aqui está dividido em 3 partes, ó. 3 partes. 1, 2, 3. 2 partes são o raio e uma parte é o apótema. É isso que eu estou mostrando para vocês, que eu estou falando. O raio corresponde a 2 partes, 2 das 3, por isso 2/3. E a altura do triângulo, lado raiz de 3 sobre 2. Quando você fizer esse cálculo, aqui em cima, ó, eu posso até simplificar aqui, tá? Se quiser, pode simplificar. Lado raiz de 3 sobre 3. Então, o raio de uma circunferência,
que está circunscrita no triângulo é lado raiz de 3 sobre 3. É esse tipo de cálculo que tem lá na apostila, que eu disse que você não precisa decorar. Esse tipo de cálculo aqui, para chegar nessa fórmula, a gente consegue chegar através da outra. Tá? Então, se eu tenho conhecimento do que é o baricentro, e se eu sei a altura do triângulo, eu acho o raio. É muito mais fácil decorar a altura, que serve para muitas outras coisas e não só para esse caso específico. Então, eu peço que você sempre trabalhe com a altura. Tá joia? Esse raio aqui a gente não precisa decorar por enquanto, apesar de ser útil sim, e se você lembrar disso vai te ajudar e vai adiantar o seu cálculo sem problema nenhum, tá? Mas eu quero que você tenha calma, porque eu sei que muita gente de humanas aí vai chiar muito para falar que tem que ficar lendo matemática e decorando. Eu sei disso e eu quero facilitar a sua vida, tá? Ó, então nós vimos aqui uma circunferência, nós vimos um triângulo, nós vimos um apótema, tá? Isso aqui tudo faz parte aí do nosso desenho. Vamos desenhar mais. Vamos tentar aproveitar isso aqui. No lugar do triângulo agora, vamos desenhar um quadrilátero, um quadrado. Nosso quadrado que está inscrito na circunferência, tá joia? Agora nós temos um quadrado. Vamos ver algumas informações. Qual é o raio da circunferência? O raio da circunferência vai até aqui, ó, o Rzão, ok? Raio da circunferência. Esse raio é a metade da diagonal. Olha lá, a diagonal do quadrado. O raio é a metade. Então, se o lado vale L, uma maneira de achar o raio é a diagonal do quadrado. Como é que eu faço a diagonal do quadrado? A diagonal é igual a lado raiz de 2, ok? Então, o raio vai ser a diagonal dividido no meio. Olha aí, é uma maneira de achar a diagonal. Ou de achar o raio, quer dizer. Pode utilizar isso aqui. Precisa decorar? Não, não precisa. Por quê? Se você sabe a diagonal, isso aqui você tem que decorar. Diagonal do quadrado serve para qualquer outro momento, tá? Então, você achou a diagonal? Vamos supor que o lado do quadrado... Deixa eu dar um exemplo numérico para você não chorar. O lado do quadrado mede 8. Qual é o raio da circunferência, se o lado do quadrado mede 8? Então, eu vou achar primeiro a diagonal. Diagonal é igual a 8 raiz de 2. Terminamos. Olha que difícil que é. Qual que é o raio, então? É a metade da diagonal. É só você olhar para o desenho. Ó. Você está vendo aqui, ó, é a metade. Ó. Então, metade de 8. 4 raiz de 2. Terminamos. Entendeu por que não precisa decorar a fórmula do raio? Decore da diagonal. É muito mais fácil. Então, decore a diagonal. Lado raiz de 2. Somente isso. Observe que o quadrado também tem um apótema. Olha ele aqui, ó. Deixa eu mudar de cor aqui para você não confundir. Do centro da circunferência até a borda do quadrado é o apótema, ok? O apótema do quadrado, neste caso aqui, do quadrado, tá? O apótema é igual a metade do lado. Lado sobre 2, ó. É a metade do lado. O lado mede 8, né? O exemplo que eu dei para vocês. A metade aqui são 4 de altura. Então, o apótema é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Tá? Nesse caso aqui, o apótema mede 4. Esse tipo de informação, com as figuras inscritas, tá? A gente tem que observar a figura e utilizar o que ela está pedindo lá, para a gente conseguir descobrir. Tem maneira, sim, de adiantar se você decorar muitas formulazinhas. Não quero que você faça tudo isso, tá? Não quero que você decore tudo isso. Olha só, isso está na apostila, na página 84, 85, tá? Página 84 e 85. Vocês vão ver que tem muitos desenhos desse. Deixa eu voltar aqui na outra câmera. Olha só, vocês têm muitos desenhos desse e muitas formulazinhas para decorar. É lógico, gente, que não precisa decorar tudo isso, tá? Não precisa mesmo, tá? Vamos lá que eu quero dar mais um exemplo para a gente finalizar essa aula para você entender como isso vai funcionar também. Vou desenhar aqui um hexágono, que dentre as figuras, para mim, ela é a top das top. Por que o hexágono para mim é tão legal assim? O hexágono é o desenho utilizado pelas abelhas para construir os favos. Aí você percebe que na construção do favo, a abelha utilizou a figura mais resistente possível com o maior aproveitamento de área e volume para encher de mel. Não é uma figura assim escolhida por acaso, é porque ela é perfeita. Ela se encaixa assim, ela flui, tá? Se encaixa perfeitamente. Por isso que eu gosto dela.
Outra coisa, a partir do momento que a gente tiver outros hexágonos encontrando com esse, formando aqui desenhos muito legais, a gente vai formar pisos, né? Ó. Esse era para cá, tô desenhando muito grande. Ó, para cá. Formando aí mosaicos. Você vai entender que isso aqui forma uma circunferência perfeita e uma circunferência dividida em 3 partes, 120 graus em cada parte, que é exatamente o ângulo interno do hexágono que a gente viu em outra aula. Isso aí tudo as abelhas pensaram na hora de fazer, tá? Inclusive, elas fizeram muitas aulas comigo. Vamos voltar para a matéria. Tá? Deixa eu parar de falar que eu estou falando demais. Vamos lá, gente. Aqui eu tenho o hexágono, e o hexágono tem uma característica muito importante que outras figuras não têm. Que característica é essa? Quando eu traçar aqui, ó, o ponto central desse hexágono, que é o apótema dele, que tem essa altura aqui, ó, esse aqui é o apótema dele. Esse apótema é exatamente a altura de um triângulo equilátero. Se o lado aqui do hexágono mede 12 metros, quer dizer que aqui também medem 12 metros. Ok? 12 metros? O triângulo é equilátero. O hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. É a única figura, tá? Então, qual é a área desse hexágono? Eu quero descobrir a área dele total, tá? Em primeiro lugar, eu vou calcular a área só desse triângulo aqui, ó. Só esse, tá? Como que eu calculo a área desse triângulo aqui? Base, área igual a base vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do triângulo. Quanto que mede a base dele? A base está aqui, ó, mede 12. É fácil. Olha aqui, ó, está escrito ali a base. E qual é a altura? Alguns minutos atrás eu falei para você anotar a altura do triângulo equilátero. Qual é? Lado raiz de 3 sobre 2. Olha a gente precisando da fórmula de novo. Altura é igual a 12 raiz de 3 sobre 2, altura igual a 6 raiz de 3. Fluiu a altura do triângulo. Vou calcular a área do triângulo então. 12 vezes 6 raiz de 3 sobre 2. 36 raiz de 3. Essa é a área de um triângulo, do triângulo que eu acabei de calcular. Só que o hexágono possui 6 triângulos, tá? Ó, Umbrella Corporation. O hexágono possui 6 triângulos, então você vai multiplicar esse valor aqui, ó, 36 vezes 6, e você tem a área do total do triângulo, 6 vezes 36, raiz de 3, tá? 180 mais 36, 216, raiz de 3. Se são metros, metros quadrados. Essa é a área do hexágono. Como que eu descobri isso? Através do triângulo, tá? A gente precisa saber trabalhar com triângulo. Outras figuras, caso a figura dada seja um pentágono, por exemplo, como eu vou calcular uma área do pentágono se o pentágono não tem essa característica do triângulo ser equilátero? Lembra que o pentágono também vai ter um apótema. Essa figura será dividida em triângulos. Esses triângulos serão isósceles, quer dizer que este lado é igual a este e diferente deste, tá? Os triângulos agora são isósceles. Vamos supor que esse aqui ele tem a base medindo 6 e tenha a apótema medindo 5. 5 metros e 6 metros. Qual é a área deste pentágono? Calcula a área do triângulo, multiplica por 5. Área do triângulo. Porque, ó, área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo é igual a 15 metros quadrados. Só que o pentágono possui 5 triângulos, então 5 vezes 15. Tenho que fazer a multiplicação, 75 metros quadrados. Essa é a área do pentágono total. Então observe que, independente da informação que eu tiver, eu posso trabalhar com essas informações e descobrir a área, descobrir o perímetro e assim sucessivamente, gente. Muitas e muitas informações eu posso tirar daqui. Se por acaso essa figura estivesse dentro de uma circunferência e coisas assim, a gente ia ter que trabalhar com informações da circunferência. Eu não vou conseguir desenhar aqui, obviamente, tá? Olha aí, agora está dentro da circunferência. Qual é o raio da circunferência?
O raio da circunferência vai daqui até a borda, ó, raio, Rzão. É exatamente a lateral do triângulo. Poxa, mas como que eu vou descobrir isso, hein? Naquela hora a gente tinha falado quais as medidas. Era 6 na base do triângulo e a altura eram 5, correto? Eram essas informações, não é? Como que eu vou descobrir, então, o raio do triângulo agora? Triângulo não, o raio da esfera, da circunferência aí que está circunscrevendo. Como que eu faço isso? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar num triângulo retângulo e fazer Pitágoras? Olha só, deixa eu colorir de amarelo aqui, ó. Observe esse triângulo que eu estou colorindo aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo. E a hipotenusa é exatamente o raio. A hipotenusa. Então eu vou desenhar aqui do lado, ó, para você não se esquecer. A altura, 5, né, que a gente tinha falado. A base são 6, só que eu só quero a metade. A metade aqui são 3. E a hipotenusa eu vou chamar de R. Olha aí, que cálculo difícil para achar o raio. Pitágoras, observe como é fácil fazer e eu só preciso olhar para a figura para conseguir enxergar isso. 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a R ao quadrado. 25 mais 9 igual a R ao quadrado. 25 mais 9, 34. 34 não tem raiz exata. Se eu fatorar, 34 por 2, 17 por 17 dá 1. Nem dá para simplificar. Então, raio é igual raiz de 34. Você pode parar por aí. Esse é o valor do raio. Não tem como simplificar nesse exemplo. Ok? Então, utilizei as informações que me foram dadas. Nesse caso aqui, eu inventei as informações, mas te dei como exemplo. E você descobriu tanto a altura está aí, a base está aqui, eu descubro o raio, eu descubro a área, eu consigo descobrir a área do triângulo que está aqui dentro, eu consigo descobrir o valor do ângulo do triângulo se eu precisar. Como que eu vou fazer o valor aqui, ó, se esse x aqui for um ângulo? Como que eu descubro o valor de x? Calcula a soma do pentágono, que são 540, se você utilizar a fórmula, e divide em 5. Aqui dentro tem 5 ângulos desses, 108 graus. Valor de x. Então, a gente acha essa informação, ok? Então, são algumas informações sobre polígonos que eu estou passando para vocês. Essas informações são importantes, eu espero que você não tenha dúvida no que eu falei hoje. Se tiver alguma dúvida fora isso que surgiu aqui, manda para mim, por favor, que eu explico com prazer, tá joia? Ó, beijo no coração, tem mais um pedacinho de aula só para passar as atividades para vocês, tá? Ó, tchau, tchau, até a próxima!